Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, hoje nós vamos trabalhar a Lei Complementar número 80 de 2000. Essa lei complementar, uma lei complementar à legislação do Estado de Mato Grosso, diz respeito à avaliação de desempenho. E pode ter certeza que todos os servidores públicos vão passar por essa lei. Uma lei muito importante na prática, uma lei que pode, com certeza, o examinador estar tirando alguma questão de prova. Uma lei curta, uma lei simples, uma lei bastante simples, fácil compreensão, ou seja, é bom estudar, é bom assistir essa aula, uma aula curta aí de... A previsão dessa aula é de 25, 30 minutos, 35 minutos, você pode acertar uma questão de prova, ok? Então vem comigo. E se não cair na prova, você pode ter certeza, cara, que essa lei aqui vai te ajudar muito lá no dia a dia no exercício da sua função, você vai ser submetido a essa lei com certeza, né? Professor, vamos lá, Lei Complementar 80 de 2000 e alterações. Por que alterações? Porque o professor encontrou uma alteração específica à Lei Complementar 80 de 2000. Né? Vamos lá? Então, aí a Lei de 80, do dia 14 de dezembro de 2000, só lembrando aqui, né, um dia antes do aniversário do professor Luiz, o professor Luiz é de 15 de dezembro. A ementa da lei. Qual que é o trabalho dessa lei? Por que essa lei existe? Dispõe sobre os critérios de avaliação de desempenho dos servidores públicos civis do Estado. Vamos lá. Então, é o seguinte, é uma lei que vai tratar sobre a D. O que é a D? Avaliação de desempenho. Para quem, professor? Para os servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso. Ou seja, aqui não será incluso os servidores aí policiais, né? Os policiais não serão aí, não estarão sujeitos a essa lei. Essa aqui são para os servidores públicos civis do Estado. Vamos lá. Artigo 1º, um artigo muito importante. Por quê, professor? Porque o artigo 1º vai definir aí o prazo do estágio probatório. Vamos lá. Artigo 1º. Para os servidores públicos estaduais que ingressarem no serviço público estadual a partir do dia 5 de junho de 1998, a data da publicação da emenda constitucional, número 19, o período do estágio probatório é de 36 meses. Professor, o que significa isso, professor? Significa o seguinte, ó, lá na lei complementar, olha só, número 04 de 92, desculpa, de 90, tá? Lei complementar aí 04 de 90, lá estipulava o seguinte, que o estágio probatório era de 24 meses. E aí, professor? Aí, a emenda constitucional número 19, né, de 1998, alterou para 36 meses. Nesse sentido, o Poder Legislativo, o Executivo, o Estado de Mato Grosso, né, o Poder Executivo, ele também adotou aí a data de 36 meses, ou seja, você tem que ir para a prova sabendo disso, isso é básico, cara. Isso pode cair tanto nessa aula, pode cair na lei complementar, na lei complementar 04, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso. Então, o estágio probatório é de 36 meses, ok? Professor, o que isso aqui sinaliza? Sinaliza que essa lei complementar 80 também vai regulamentar e vai ditar algumas regras importantes sobre a avaliação do estágio probatório. Vem comigo aqui. Artigo 2º. Qual que é o trabalho do artigo 2º? O artigo 2º vai trazer alguns dos critérios e fatores aí necessários para alguns dos critérios e fatores aí que servirão de base conceitual para a aplicação da avaliação de desempenho. Artigo 2º. A avaliação de desempenho dos servidores públicos civis será anual. Opa! Olha que informação importante. Ou seja, anual, uma vez por ano, todos os servidores públicos deverão ser avaliados. Professor, na época que o senhor era gestor, você foi avaliado diversas vezes. Várias vezes, né? Várias vezes, né? Mediante a observância dos seguintes fatores. Quantos fatores? 15 fatores. Potencial questão de prova? Talvez, né? Por quê? Porque o examinador gosta de fazer questões assim, né? Quando tem vários itens, porque cada item aqui, o que o cara faz? O cara pega, coloca no comando da questão o caput do artigo, tá certo? E nas alternativas ele coloca aí esses caras aqui, ele muda um pouquinho a palavra, né? Quais são os fatores? Ó, assiduidade,
qualidade do trabalho, produtividade no trabalho, conhecimento do trabalho, pontualidade, iniciativa, presteza, criatividade, administração do tempo, eficiência, responsabilidade, cooperação, idoneidade moral, uso adequado dos equipamentos equipamentos de serviço e material de expediente e saúde, né? Ou seja, esses são os fatores na qual todos os servidores públicos, inclusive os que estão em estágio probatório, serão submetidos anualmente pelo Estado. Parágrafo 1º. Os critérios adotados têm caráter irrevogável, não cabendo ao avaliado suscitar dúvidas de quaisquer espécies, né? Ou seja, foi bem taxativo o Estado aqui, autoritário, né? Ele quis aí acabar com a conversinha, né? Parágrafo 2º. Os critérios e requisitos para avaliação dos fatores enumerados no artigo 2º, que são aqueles 15, da presente lei complementar, serão baixados através de instrução normativa, ou seja, tem instrução normativa em vigor, né? Quando o professor era superintendente de gestão de pessoas de Estado, lá tinha uma instrução normativa, inclusive na minha gestão, nós chegamos a editar algumas instruções normativas nesse sentido. Obedecida à especificidade do cargo, pelos respectivos órgãos de lotação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração. Hoje, nós não temos mais a Secretaria de Estado de Administração, nós temos o quê? Hoje nós temos aí a Secretaria de Gestão. Bacana? Então, encerramos o artigo 2º. Agora, vamos para o artigo 3º dessa lei. Artigo 3º. O sistema de avaliação a que se refere o artigo anterior receberá os seguintes conceitos para cada critério. Ou seja, nós temos aí 5 conceitos, né? Conceito 1, excelente. Conceito 2, muito bom. Conceito 3, bom. 4, regular. E o 5º, ele é insatisfatório. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai te dar números a esses conceitos. Os conceitos dispostos neste artigo receberão a escala de pontuação com as seguintes notas atribuídas. O cara é considerado excelente quando tem 100%. Muito bom, de 90% a 80%. Bom, de 70% a 60%. Regular, de 50% e 40%. Certo? E insatisfatório, 0. Então, essa aqui é a escala aí dos conceitos, da pontuação dos conceitos. Parágrafo 2º, comigo aqui. Será declarado inapto. Olha só, cara. Inapto. Ou seja, reprovado na avaliação de desempenho. O servidor cuja avaliação total, considerado todos os critérios, aqueles 15 critérios de julgamento, obtenha as seguintes pontuações. Ou seja, 2 hipóteses, né, que o cara pode ser considerado inapto, né? 3 conceitos insatisfatórios, tá? 3 conceitos insatisfatórios. Ou nota igual ou inferior a 60% da pontuação máxima admitida. Então, essas aqui são as 2 regras para o servidor considerado inapto, né? Professor, e aí, professor? Tem muita gente aí que é considerado inapto, né? Particularmente na minha vida de Estado aí, como a avaliação ela é feita pelos colegas, a gente vai mostrar para vocês e pela chefia, ninguém quer indispor com ninguém, então a gente observa o seguinte, sempre pontuações muito elevadas aí. Artigo 4º. A avaliação de desempenho será realizada por uma comissão composta por 3 membros, todos com nível de escolaridade não inferior, olha que atenção aqui, não inferior ao do servidor, a ser avaliado, sendo o seu chefe imediato e os demais lotados no órgão que esteja vinculado. Vamos lá. Qual que é o trabalho do artigo 4º? O artigo 4º vai constituir quem? O comitê de avaliação, ou seja, a comissão que vai avaliar. Quantas pessoas comporão essa comissão? Já falou, 3 membros, bacana. Professor, tem algum requisito, tem algum critério? Tem. Por exemplo, eu sou servidor, eu tenho um nível médio. Se eu tenho um nível médio, tá? O que acontece?
Aliás, eu tenho um nível superior. Vamos colocar esse exemplo mais fácil. Se eu tenho um nível superior, nesse comitê de três pessoas que vão me avaliar, então o requisito seria o seguinte, o requisito tem que ser o quê? Olha só, o cara tem que ter nível superior também, ele não pode ser nível médio. Todos com nível de escolaridade não inferior ao do servidor. Ok, a ser avaliado. Sendo o seu chefe imediato e os demais lotados no órgão que esteja vinculado. Outra coisa importante, são 3, todos eles devem estar lotados no órgão na qual você está trabalhando. Não pode ser cara de fora. Bacana? Vamos lá, parágrafo 1º. A comissão elaborará um relatório fundamentando sobre a sua conclusão, recomendando ou não a sua aprovação à autoridade superior. Então, a comissão só vai o quê? Vai fazer um relatório e ele vai indicar lá, vai dar a conclusão se recomenda ou não a sua aprovação. E quem decide é o superior, a autoridade superior. A avaliação deverá ser homologada pela autoridade superior do órgão, ou seja, pelo secretário, dela dando-se ciência ao interessado. Claro, tem a avaliação, tem um resultado, o secretário, a autoridade, no caso, colocando aqui no caso de um secretário, ele vai validar, ele vai homologar, e claro que a pessoa do avaliado tem que ter o feedback, nesse aqui é o famoso feedback do que foi avaliado, o resultado da avaliação. Os membros da comissão de avaliação de desempenho deverão exercer suas funções com, olha só, a comissão de 3, impessoalidade e imparcialidade, observando rigorosamente os critérios e fatores estabelecidos no artigo 2 e 3 dessa lei complementar. O 2 são aqueles 15 fatores. Bacana? Então, aqui diz o seguinte, quem participar tem que exercer de forma impessoal, ou seja, profissional. Você tem que ser imparcial no seu julgamento com o colega. Ok? Parágrafo 4º. Atenção. O parágrafo 4 vai ser diretamente os efeitos do parágrafo anterior. Quem participa da comissão responderá administrativamente, civil e penalmente nas combinações legais o membro e o superior do órgão que agir diferente das normas estabelecidas no parágrafo anterior. Ou seja, se o cara faz parte da comissão e quer perseguir o sujeito, quer espizinhar, ele vai fazer o quê? Ele vai responder administrativamente. É claro que vai ter que provar que ele está perseguindo o sujeito. Artigo 5º. O servidor não aprovado no estágio probatório. Olha, ele foi inabilitado, não aprovado. A contar da data da sua ciência, terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Gente, examinador adora prazos. Então, o cara foi inabilitado no estágio probatório, o cara não foi aprovado no estágio probatório numa avaliação. Então, ele tem quantos dias para apresentar a defesa? 10 dias. 10 dias. O professor ele vai apresentar essa defesa para quem? A apresentação da defesa será por escrito, não pode ser verbal, conjuntada de documentos probatórios, né? Sua TV será desligada, e eu vou colocar aqui que não quero que desliga. Pronto, A autoridade superior do órgão, a partir do recebimento, então ele vai entregar para quem? Para a autoridade superior do órgão. A partir do recebimento da defesa, terá o prazo de 10 dias para apor a sua conclusão. Então, está aí. Então, ele tem 10 dias para recorrer, tá? Para ele colocar as razões porque não concorda com a avaliação de desempenho. Tem que encaminhar essa avaliação de desempenho para a autoridade superior do órgão, e a autoridade superior do órgão tem 10 dias para apor a sua conclusão. Bacana? Artigo 6º da lei. O servidor não aprovado, quando apurada a sua inaptidão, para o exercício do cargo será exonerado. Olha que palavra dura, né? Quais são as consequências para o cara que não tem avaliação satisfatória? Então, o servidor não aprovado, quando apurada a sua inaptidão para o exercício do cargo, ele será exonerado, né? Bacana, lindo, né? Na lei cabe tudo, né? Mas na prática todo mundo é aprovado, né? Muitos, inclusive, fazem o seguinte, o comentário pessoal, eu não gosto de fazer, mas tem que fazer, né? O cara é pianinho, cordeirinho,
até ele se estabilizar e ser aprovado no estágio probatório. Depois que ele se estabiliza e depois que ele é aprovado no estágio probatório, aí é outros 500. Artigo 7º. O servidor em estágio probatório, atenção, então eu estou em estágio probatório, qual que é o prazo? Isso, 36 meses. Poderá exercer quaisquer cargos em provimento em comissão, no órgão ou entidade de sua lotação. O que está falando aqui no artigo 7º? Está falando o seguinte, eu, calouro, acabei de ingressar, estou no estágio probatório, eu posso ocupar cargo em comissão? Pode, no órgão ou na entidade de lotação. Então, eu sou autorizado a ocupar o cargo. Parágrafo 1º. Não será admitida a cessão, requisição ou disposição de servidor em estágio probatório para ter exercício em outro órgão ou poder diferente da sua lotação. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O cara em estágio probatório, segundo o parágrafo 1º do artigo 7º, ele não pode ser cedido, né, não pode ser colocado em disposição. Ele tem que ficar no seu órgão de lotação, bacana para o exercício. Então, é duas restrições importantes, uma restrição importante. O caput do artigo 7º diz o seguinte, você pode ocupar cargos de comissão, mas aonde? No órgão. Sempre é no órgão. Depois que você estabilizou e depois que você adquiriu, que você passou no estágio, foi aprovado no estágio probatório, você pode ocupar outros órgãos, aí pode ser solicitado aí para trabalhar em outros órgãos diferentes do seu de lotação. Parágrafo 2º. No parágrafo 2º, tem uma alteração, foi alterado pela Lei Complementar 293, de 26 de dezembro de 2007. Eu lembro muito bem disso, né? Nessa época aí eu falo para vocês que eu era superintendente de gestão de pessoas. Inclusive, eu com muito orgulho digo que eu tenho algum dedinho, uma participaçãozinha nessa lei aqui. O que acontecia nessa época? Eu cansei de fazer provimento de muitas pessoas aí, dava posse para as pessoas, o cara assumia, o cara tinha um negocinho ali fazendo, tal. O que ele fazia? Ele entrava, tomava posse, garantia o cargo e mandava lá uma licença de interesse particular. 2 anos afastados. Você precisando da mão de obra, tem gente aprovado no concurso, do vez do cara pedir para sair ou não ir lá, não entregar os documentos, tá certo? No prazo previsto, o que o cara fazia? O cara lá entrava com licença de interesse particular e nossa equipe, nossa assessoria, nós fizemos esse dispositivo aqui. O que acontece aqui? A Lei Complementar 293, que tem outros dispositivos que alteram a Lei 04, foi o seguinte, ó. Artigo 4º. O parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Complementar 80, de 14 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 2º. O servidor, em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos previstos no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 103 da Lei Complementar 04, de 15 de outubro de 90. Professor, o que é isso? Primeira coisa, a Lei Complementar 04 de 90 diz respeito ao Estatuto do Servidor Público de Mato Grosso. Então, o que ele está falando aqui? Que o cara em estágio probatório somente pode usufruir as licenças e afastamentos dos incisos 1, 2, 3, 5, 4 e 5 do artigo 103. Professor, o que diz esse artigo 103? O artigo 103, nós temos a previsão, olha só, de 7 incisos. Dos 7 incisos, o cara em estágio probatório, olha que pergunta de prova 10, fantástica, né? Só pode utilizar 1, 2, 3, 4 e 5, não pode 6 e 7. Vamos ler? Artigo 103. Conceder-se-á ao servidor licença, 2 pontos, por motivo de doença em pessoa em família. 2, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3, para serviço militar. 4, para atividades políticas. 5, prêmio por assiduidade. Isso pode. Agora, 6, para tratar de interesses particulares não pode. E para qualificação profissional também não pode. Então, nós temos aí essa possibilidade. Isso aqui é uma pegadinha muito boa, muito legal, né? Parágrafo 3º diz o seguinte: o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo anterior, parágrafo anterior, reiniciando a sua contagem no retorno do servidor às suas atividades. Olha só. Então é o seguinte,
O cara está em estágio probatório. Pô, foi lá e se candidatou a vereador para atividade política. Então o cara está licenciado, tá? Pronto. O que acontece? Pode, pode. Só que o seu estágio fica suspenso. E será reiniciado a sua contagem no retorno do servidor às suas atividades. Bacaninha. Então, essa aqui é a Lei Complementar 80, combinada com a Lei Complementar 293. Artigo 8º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Paiaguás, 14 de dezembro de 2000, Dante Martins de Oliveira, governador do Estado, um grande estadista. Encerrando essa aula, Clarice Lispector diz o seguinte: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Olha que profundidade, né? Viver ultrapassa qualquer entendimento. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Clique lá.